Tu és Cefas, e sobre estas Cefas eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus e a fé de Maria estejam conosco. Celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. Apesar de serem martirizados em datas distintas, Pedro no ano de 64, sendo crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como seu Senhor, e Paulo em 67, decapitado, ambos por pregar a verdade do Evangelho de Cristo, enquanto hoje muitos negam por vaidade ou por medo de não serem aceitos na sociedade. Os apóstolos são duas colunas inabaláveis da nossa Santa Igreja. Santo Agostinho, em um sermão em 395, dizia que Pedro e Paulo eram como um só, mostrando assim a unidade da Igreja, pois deram o mesmo testemunho. E através de suas vidas, aprendemos o verdadeiro significado da fé e do amor a Cristo. Vamos mergulhar nas leituras de hoje que nos levam a contemplar suas vocações e a refletir sobre a nossa fé. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículos de 1 a 11, nos apresenta a dramática prisão de Pedro. Herodes, movido pela perseguição, aprisiona o líder dos apóstolos e a morte parecia iminente. Mas aqui vemos o poder da intercessão de uns pelos outros. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele, e Herodes estava para apresentá-lo. Na mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das suas mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça as tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Quando nos unimos em oração, como acontece na leitura, quando clamamos a Deus com fé, o impossível tende a acontecer. Quantas vezes nos sentimos aprisionados por medos, angústias, doenças ou dificuldades financeiras? A história de Pedro nos lembra que Deus pode intervir de maneiras inesperadas em nossas vidas. Basta confiarmos e permanecermos firmes na oração, tanto individual como em comunidade de fé. Pedro, ao sair da prisão, reconhece: "Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Que nós também, irmãos, possamos reconhecer a mão de Deus em nossos livramentos e vitórias. Em seguida, a segunda leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 6 a 8, 17 e 18, nos apresenta o testamento espiritual de um homem que se entregou inteiramente a Cristo. Paulo, consciente de que sua vida estava chegando ao fim, expressa uma serenidade e uma confiança admiráveis, uma verdadeira imitação de Cristo. "Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." E nós? Contra o que você tem lutado para ser seguidor de Cristo? Estamos combatendo o bom combate da fé na nossa vida cotidiana? Estamos correndo a corrida que Deus nos propôs sem desanimar, sem perder a essência da fé? Estamos guardando a fé que nos foi transmitida por Pedro e Paulo, defendendo-a e vivendo-a com autenticidade? A liturgia de hoje emite o versículo 16 da carta de Paulo, onde ele diz que todos o abandonaram,
Mas Paulo não está se fazendo de vítima aqui, pois ele diz para não levarem isso em consideração. Assim como Cristo, abandonado na cruz, continua amando a cada um de nós, Paulo continua perdoando e amando, ainda que preso e prestes a morrer. Ele sabe que o Senhor esteve sempre ao seu lado, dando-lhe força. Ele experimentou a fidelidade de Deus e por isso podia ter certeza de sua salvação. E consequentemente ele nos transmite isso. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Que a vida de Paulo, irmãos, nos inspire a viver com a mesma paixão por Cristo, a perseverar mesmo na solidão, nas dificuldades e a almejar a coroa da justiça que nos espera. Finalmente, o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 19, nos traz um momento crucial em que Jesus questiona seus discípulos sobre a sua identidade. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? As respostas variam, mas é Pedro, com sua intuição divina, quem pronuncia a confissão que mudaria o rumo da história. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E então nosso Senhor solta aquelas que seriam as palavras que nos guiam até a sua igreja católica apostólica romana. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui vemos a instituição da igreja sobre a rocha de Pedro. Ele é escolhido para ser o alicerce, o guardião da fé, aquele que receberia as chaves do reino. Isso não é um privilégio para Pedro, mas um serviço à igreja e a toda a humanidade. Pedro, com todas as suas fragilidades e medos, foi o escolhido. Isso nos ensina que Deus não escolhe nós pela nossa perfeição, mas pela nossa disponibilidade em dizer sim ao seu chamado. As chaves do reino representam a autoridade de ensinar, de guiar, de perdoar e de governar a igreja. Essa autoridade concedida a Pedro é transmitida aos seus sucessores ao longo dos séculos. É um dom para garantir que a fé permaneça pura e que o povo de Deus seja conduzido à salvação. Pedro e Paulo, irmãos, com suas personalidades distintas e suas vocações complementares, nos mostram o caminho. Pedro, a rocha sobre a qual a igreja é edificada, representa a unidade, a fé professada e a autoridade apostólica. Paulo, o incansável missionário e doutor dos gentios, simboliza a paixão evangelizadora e a universalidade da mensagem de Cristo e a profundidade teológica. E nós somos os herdeiros deste legado. Somos chamados a ser pedras vivas na igreja, unidos ao sucessor de Pedro, o Papa, hoje na figura de Leão XIV, aos nossos bispos, padres. Vamos, irmãos, vamos juntos combater o bom combate da fé, testemunhar Cristo com a nossa vida, anunciar o Evangelho a todos os povos, rezar uns pelos outros e confiar plenamente na providência divina. Que a intercessão de São Pedro e São Paulo nos ajude a perseverar na fé, a crescer no amor e a viver nossa vocação cristã com coragem e alegria. Tudo para a maior glória de Deus e a salvação das almas. Que Deus abençoe você. E até amanhã, se Ele assim me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.